você que se liga no canal Net Cidade e no Roteiro.tv, como eu prometi no programa passado, hoje a gente está aqui no ateliê da Tita Celicani. Em primeiro lugar, Tita, gostaria de te agradecer a mim e aos meus telespectadores e à minha produção por estar aqui no seu ateliê e conhecer tudo que você faz. Em primeiro lugar, quem é a Tita Celicani? A Tita Celicani. Para começar, meu nome é Rosilene, né? E meu apelido veio porque esse nome minha mãe achava muito adulto. Ela começou a me chamar de Titinha, Pititinha. E assim foi, a Tita surgiu aí. Depois de uns 7 anos ela falou assim, agora a Titinha já tá grandinha, vai ser Tita. Bom, e a Tita carrega, assim, desde criança uma paixão por arte. Então essa é a Tita. E me diz uma coisa, Tita, a partir de quando você começou a se interessar, começou a se entusiasmar por arte e pelo que você faz hoje? Na verdade, eu acho que já nasci assim, com esse dom. Eu gosto muito. Lógico que eu tive alguns contratempos na minha vida, que eu não pude fazer faculdade de artes na época que eu gostaria de ter feito. Mas eu sempre me destaquei muito nessa área, mesmo na faculdade de pedagogia. No meu trabalho, eu trabalhei na Câmara Municipal durante 13 anos. Tudo que se relacionava à arte, criação, era a minha paixão. Na escola, então todos os momentos da minha vida, tudo que fazia parte em criar alguma coisa, eu sempre me destacava e sempre me lançava, não tinha medo. Mineira de nascimento, de Paraguaçu, e joseense de coração, porque você veio para cá com 6 meses de idade. O que é ser uma artista plástica em São José dos Campos? Olha, não é São José dos Campos. Eu acho que a profissão artista plástica é difícil em qualquer área, em qualquer cidade. Eu diria que São José tem uma certa resistência, que é uma cidade de tecnologia, para quem quer estudar, fazer um curso técnico, uma faculdade. Ela é ótima, uma cidade que promete muito e dá muita chance. Toda profissão é difícil. Então vamos falar um pouquinho do seu trabalho propriamente dito. Como a nossa audiência é rotativa, no programa anterior você falou pra gente alguma coisa sobre fusing, que é o tipo de trabalho em vidro que você faz. Dá uma pinceladinha rápida para o nosso telespectador, o que é o fusing? Bom, fusing significa fusão de vidros e que consiste em sobrepor pedaços, chapas de vidros com pigmentos que são coloridos com pó de vidro, são esmaltes feitos com pó de vidro. E essas peças, o vidro, mais o esmalte, mais o forno, que é fundamental para uma peça de vidro, né? A temperatura de 800 graus a 1000 é importantíssimo, porque aí nesse momento vai acontecer a fusão do esmalte, do pó de vidro e do vidro. E depois do resfriamento, que em torno de 10 horas, você tem uma única peça, todos juntos ali. Então, fusing significa fusão de vidros. O que a Terezinha tem a ver com o trabalho, com isso tudo que você está fazendo agora, que se o trabalho dela tem uma união com você? Eu estou vendo aqui que tem algumas obras da Terezinha, onde você faz a fusão com o vidro. Aliás, vocês estão vendo algumas imagens aí de peças da Tita Celicani e também de quadros pintados pela Terezinha. Fala um pouco da Terezinha. A Terezinha é uma grande amiga, um anjo, uma professora que eu quis ter, né? Não pude fazer a faculdade lá, mas Deus me deu uma amiga que é professora de arte e é uma mulher que entende mesmo, sabe? Ela tem o ateliê, tem a escola de arte, tem muitos alunos. E o trabalho com a Terezinha aconteceu depois de uns 3 anos que a gente tinha se conhecido. Ela sempre muito aventureira, sempre falou, Tita, vamos tentar fazer alguma coisa em vidro na tela, né? Mas não dava tempo de fazer nada e tal. Aí numa certa, eu acho que foi há 2 anos isso, eu resolvi fazer a experiência elevando o vidro, o meu forno, até 1000 graus para ver o que dava. E saiu um resultado assim maravilhoso. E eu resolvi levar para a Terezinha. E ela, na hora, olhou e falou, vamos lá. Colocou numa tela e lá ela se inspirou num pintor usando o dourado e ficou maravilhoso. E esse quadro ganhou medalha de ouro pela União Nacional dos Artistas Plásticos, pela República Federativa do Brasil. E essa parceria deu muito certo, porque a Terezinha ela pinta, ela fica livre
no decorrer da criação dela. E eu fico livre também, porque tem quadro que ela não viu ainda. Ela não viu nenhum quadro que eu fiz ainda. Não existe uma afinidade tão grande que ela tem confiança em mim de entregar uma obra de arte, porque a Terezinha é uma grande artista, faz umas pinturas, e eu falo, meu Deus, agora eu vou colocar vidro aí, só falta não ficar bom, né? Mas ela confia tanto e eu acho que a confiança dela é fundamental para que eu possa desenvolver o meu trabalho. E assim eu me sinto à vontade, livre e fica lindo, eu gosto. Então, gente, a gente vai terminando aqui esse bloco e aguarda só um minutinho que a gente vai lá no ateliê da Terezinha para ver o que a Terezinha vai falar de tudo isso. É só um minuto, a gente volta já. Como eu prometi para vocês no bloco anterior, eu estou aqui no Centro de Arte da Terezinha Bevilacqua. Tudo bom, Terezinha? Tudo bem. Tudo bem. Aliás, você está com um quadro bonito aqui. Me parece que esse é o quadro premiado com a paleta de ouro que a Tita comentou com a gente no outro bloco. É isso mesmo? Esse é o primeiro trabalho que foi premiado da parceria que nós temos em conjunto. Porque somos muito amigas e a primeira coleção chamou Afinidade. Porque nós duas tínhamos muita afinidade uma com a outra. E nesse trabalho a gente fez uma descoberta, que na realidade não foi nossa intenção. Nós gostaríamos de apresentar ao público alguma coisa que chamasse atenção, que trouxesse uma mensagem, que despertasse o interesse nas pessoas, que fosse assim mais do que uma pintura. Eu acho que a gente estava querendo muito, né? Mas sempre querer muito é muito bom, porque traz um resultado muito bom para o público. Então eu fui desenvolver uma pesquisa e nós lançamos um movimento sinestésico pelo retorno que a gente tinha do público que foi apreciar o nosso trabalho. Então um disse que eu tive que tocar porque eu tive a sensação do olfato. Você sentiu o cheiro? Senti cheiro. Olha, eu tive vontade de comer. Nossa, aguçou o paladar? Né? Então, as peças, eu falei, Tita, nós atiramos numa coisa e acertamos outra. Quer dizer, nós mesmos não tínhamos consciência do que a gente tinha feito. Essa semana agora está acontecendo no Center Valley uma exposição de vocês. Me fala um pouco dessa exposição. Essa exposição, ela remete aos 4 elementos. É uma semana que o Center Valley promove sobre a ecologia e a exposição, então, trabalha terra, água, fogo e ar. E esses elementos são trabalhados, todos eles ligados à consciência ecológica que deve se desenvolver no homem. Então nós procuramos desenvolver nesse trabalho o pensamento ecológico, né? Educando o homem, você então consegue um resultado muito positivo no trabalho da ecologia, que é a conservação do nosso planeta. Essa parceria sua com a Tita Celicani, ela vem de quanto tempo? Olha, eu já conheço a Tita há algum tempo, mas faz 2 anos que nós trabalhamos juntas, né? E essa parceria surgiu que eu tive a ideia de ligar a beleza que ela tem no trabalho de vidro, a transparência, junto com a pintura a óleo, que traria assim uma composição, uma harmonia muito diferenciada nos trabalhos que eu tinha visto por aí. Agora me fala um pouco do seu trabalho, do seu ateliê de pintura. Olha, o meu ateliê de pintura, ele tem por filosofia, né, a vontade de fazer tem que ser maior do que o medo de errar. Então, os alunos, quando entram aqui, a gente já tem 90% do trabalho produzido, porque ele vem por vontade própria. E as pessoas que procuram esse ateliê procuram o novo. Não que eu tenha alguma coisa espetacular a oferecer, mas a filosofia do ateliê é procurar desenvolver um pintor. Então, aquilo que você faz porque você gosta, você faz melhor do que ninguém. A gente está vendo aqui algumas peças do seu ateliê. Isso daqui me parece que é um quadro feito por um aluno seu. Me fala um pouquinho dele. Esse é um trabalho feito pelo Mauro, né, que aqui carinhosamente a gente chama de Van Gogh, né, porque ele gosta muito do pintor, da vida do pintor. E ele produziu esse trabalho
com a Pedra do Baú como fundo, e a história de Monteiro Lobato foi justamente o que o Mauro gostou bastante, que ele leu os livros de Monteiro Lobato, e a história do Saci Pererê. Por isso tem uma touca aqui. Eu estou percebendo que aqui tem a touca do Saci e fez aqui uns trabalhos de bambuzal, alguma coisa do gênero. Ele trabalhou em espátula, é um trabalho bastante impressionista, tendo em vista que o Mauro gosta muito do Van Gogh, então ele procurou trabalhar a composição no estilo do pintor. A professora Terezinha Bevilacqua, qual é a especialidade dela para os alunos? A minha especialidade é a espátula. Eu ganhei espatulista brasileira no ano de 2000 e eu trabalho bastante as composições em espátula. Essa é a minha especialidade. Você tem aqui no seu ateliê muitos alunos, você tem muitas peças e você, pelo que eu estou vendo ali na prateleira, você tem muitos prêmios. Eu tenho uma carreira de mais de 30 anos de pintora, né? Então eu sou formada pela Faculdade de Artes do Paraná e eu tenho um trabalho ao longo desses anos todos em função de projetos, de exposições que eu já fiz aqui, tenho trabalhos também no exterior, é alguma coisa, né? Eu gostaria de agradecer você por receber a gente aqui no seu ateliê e dar os parabéns pelo trabalho que você faz juntamente com a Tita. E, gente, vai no Center Valley, vai conhecer a obra delas, que é fantástica, é maravilhoso. Obrigado por tudo, Terezinha. Obrigada a você pela visita. Eu espero que as pessoas que vão ao Center Valley apreciem o trabalho da gente, né? Que entendam a mensagem que tem em cada tela, porque nós fizemos as telas com um enredo. Então eu me peguei o fogo, então o Senhor do Fogo, a terra eu caracterizei numa menina que está colocando uma flor e não colhendo, né? O vento, por isso um anjo, e a água. Então a gente vê como a natureza é perfeita. São 2 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Então as telas elas têm ligação umas com as outras e parte do trabalho é baseado na obra do matemático M.C. Escher, muito famoso por suas perspectivas. Então nós temos trabalhos lá que eles têm 5 perspectivas. Então eles geram o movimento na pintura, a criação da Tita gera um segundo movimento e o espectador ele tem assim um trabalho com várias dimensões. Muito obrigado, Terezinha, obrigado por tudo. Gente, agora nós vamos para o break comercial e daqui a pouco a gente volta lá para o ateliê da Tita para ela fazer para a gente passo a passo o fiozinho. E como num passe de mágica, a gente voltou aqui para o ateliê da Tita Celicani, que ela já passou para o trabalho propriamente dito. E eu de cara já pergunto para você, Tita, o que é o vidro para você? Bom, o vidro é uma forma de expressar o meu eu, os meus sonhos, as coisas que eu imagino. E é um elemento assim fundamental na minha vida. É aquele com quem eu me identifico muito, sabe? Então eu não tenho medo do vidro. Eu acho que ele também tem uma lição muito bonita na minha vida. De que a vida, se você tem que ter firmeza, você tem que ter força, sabe, determinação para você atingir seus objetivos. E uma lição que eu tirei do vidro, porque quando você faz um corte no vidro e faz um corte fraco, sem força, o vidro quebra onde ele quer. Assim é a vida. Se você não vai com força, com determinação atrás dos seus objetivos, a sua vida fica solta e acaba acontecendo coisas que às vezes você não planejou e não era bem isso que você queria. Então, se você tem um sonho, você tem que ir atrás. Assim é o traço no vidro. Se você não cortar com força, você não corta, você não atinge o seu objetivo. Então vamos trabalhar e vamos ver o que a Tita vai fazer pra gente. Acompanhe o trabalho dela.
Agora que você já viu o vidro bruto até a peça propriamente dita, eu vou com a Tita lá no ateliê para ver outras peças diferentes que ela faz. Vamos lá, Tita? E de volta aqui na parte do produto finalizado da Tita Celicani, a gente vai falar um pouco das peças prontas que ela faz, alguma coisa do trabalho diferenciado que a Tita faz. Bom, eu faço peças por encomenda, a pessoa pode ter um desejo de ter uma peça abóbora, vermelha, então eu tenho essa possibilidade de fazer, e combinando com a decoração da sua casa. Eu tenho também uma outra técnica, que é o Tiffany, que aqui nesse caso eu trabalho com vidro importado. Essa peça é feita por mim, dá para fazer luminárias, uma série de coisas. E o vitral, propriamente dito, é o vitral, aquele de porta mesmo. Isso aqui é uma peça que compõe uma obra, certo? Então dá para fazer vitral. Tipo, também é Tiffany, isso aqui também é Tiffany. O Tiffany é o que, Tita? O Tiffany, ele não vai para o forno. O Tiffany, ele é soldado. Cada pedacinho, ele é recortado e tem que estar certinho, não pode ter nenhum erro. E depois ele é montado e soldado. Quando eu comecei, o interesse por vidro era feito com essa técnica chamada Tiffany, que pouquíssimos profissionais, eu sinceramente, vitral eu não conheço, mas acredito que deva ter, no Vale do Paraíba, poucos que fazem, né, essa técnica, que na realidade a gente quer difundir, quer mostrar que é possível ser feito com vidro usando a solda. E temos tantos trabalhos lindos por aí, a Aparecida, né, na Basílica. Eu fico apaixonada quando vou naquela igreja. Eu sou apaixonada por vidro. As pessoas podem ter isso culturalmente nas suas vidas, né, o vitral. Na Europa, qualquer pessoa tem um vitral na sua casa, uma janela, uma porta. Na área de comunicação visual, eu também faço placas para condomínio, placas para lojas, números de casa, desenhos. O que a pessoa quiser, eu posso fazer. Agora me diz uma coisa, Tita. Para as pessoas que quiserem encomendar algum trabalho seu, para as pessoas que quiserem encomendar um troféu que você faz, que eu sei que você já fez troféus lindíssimos, coisas maravilhosas, como é que essas pessoas podem fazer? Tem um número de telefone, tem um site, tem algum meio de contato com a Tita Celicani? Tem sim. Aliás, o troféu é uma grande paixão minha, que é assim, criar desde o zero, conforme o evento, conforme o pedido, né? Que é dar o visual daquela festa. Eu faço sempre junto com a composição dessa festa. Eu acho muito bacana fazer troféus. E fiz para vários festivais, durante 4 anos eu fiz para o Festival de Teatro, Festival de Dança, prêmios importantíssimos aqui em São José, no Vale do Paraíba, para outras cidades também. E eu fui localizada até pela Prefeitura de Governador Valadares e fiz um trabalho a longa distância, né? Eu fotografei as peças e mandei por e-mail e foi aprovado, confeccionei as peças e mandei por correio também. Eles homenagearam 24 ex-prefeitos de Governador Valadares. E me dá muita satisfação, né, fazer esse trabalho. Então tem o meu site que vocês podem visitar, que é o www.fusing.com.br. E o telefone é 3948-1274 e o celular 9735-1274. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a Tita Celicani por essa tarde maravilhosa, nesse ateliê maravilhoso, onde a gente tem essa paisagem. E, Tita, muito obrigado por tudo que você mostrou pra gente. Márcio, eu que agradeço e parabéns ao programa Roteiro.tv por abrir as portas para a arte, para a cultura. Continue fazendo sempre isso. Todos os artistas acho que agradecem. Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho pode acessar meu site, que é fusing.com.br, e meu telefone é 3948-1274. E o seu Roteiro.tv na próxima semana vai trazer para você sempre uma novidade, sempre uma coisa boa. Acompanhe a gente. Um abraço e até mais.
estourando no vídeo o microfone. Mas não tá estourando, tem bichinhos. Vou tirar o óculos aí na hora eu não vou saber o que tá escrito. Para que eu tenho que ler. Não dá. Até a Ana Maria Braga usa. Pô, todo mundo usa óculos. Principalmente idade, velho. nessa idade principalmente. É, claro. Vamos lá. 2, 1. Agora que você já acompanhou o vidro bruto até a peça propriamente dita, eu vou convidar a Tita. Não vou convidar nada. Eu não vou convidar a Tita. Maravilhoso para você, tudo de maravilhoso para Terezinha que está lá nos assistindo e E agora, Tita, que a gente já terminou, você mostrou as suas peças, o seu trabalho, muito ótimo, parabéns, Tita, e muito obrigado. Mas eu que agradeço, foi ótimo, adorei participar de vocês. E o seu roteiro.tv dessa semana fica por aqui. Aguarde no próximo programa. O Herbert fica rindo e eu aqui. Da onde veio? Da onde veio essa novela? Eu falei Mas eu olhei pra você e você já tava assim, ó.